Ei, crianças, tudo bem com vocês? Preparadas para mais uma viagem na máquina do tempo? Hoje nós vamos para Dotã, uma cidade lá em Israel. Mas antes de irmos para Dotã, preciso contar uns fatos para vocês. A nossa história hoje, ela está registrada na Bíblia, a verdadeira palavra de Deus, no livro de 2 Reis, um livro que conta uma parte da história do povo judeu. Esse livro está lá no Velho Testamento e a nossa história acontece no capítulo 5. Então, abra sua Bíblia e vem comigo. Há muitos anos atrás, Israel foi invadido pelo exército inimigo e o comandante desse exército se chamava Naamã. Naamã era considerado um verdadeiro herói na terra dele, lá na Síria. E numa dessas invasões, Naamã levou uma menina escrava para trabalhar na sua casa. Nós não sabemos o nome dessa menina, mas nós sabemos coisas incríveis sobre ela. Um dia, essa menina ficou sabendo que o comandante Naamã estava muito doente e ele tinha uma doença naquela época que não tinha cura. O nome dessa doença era lepra. E quando ela ficou sabendo, o que vocês acham que ela pensou? Será que ela pensou, bem feito para ele? Invadiu minha terra, me levou escrava para longe dos meus pais, longe dos meus amigos, é isso mesmo? Não, ela tinha um coração muito bondoso, ela amava a Deus. E quando ela soube que Naamã então estava com lepra, ela foi conversar com a esposa de Naamã e disse para ela o seguinte, que Naamã podia ir, sugeriu que Naamã fosse para Israel procurar o homem de Deus, o profeta Eliseu, que ele sim poderia curá-lo. Vocês acham que a esposa de Naamã acreditaria nessa menininha se ela fosse uma menina rebelde e desobediente? Claro que não. Então ela acreditou na menina e falou para o marido, para Naamã. E Naamã então procurou o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, e também contou a conversa com a menina. E o rei falou, não, então você vai, procura o rei Jorão, envia essa carta que eu vou mandar junto. E assim Naamã fez. E ele separou um monte de presente para dar para o homem que o curasse. E olha o nível do presente, aliás, dos presentes. 350 quilos de prata, 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas muito, muito chiques. E assim Naamã preparou seus cavalos, carros e levou também alguns soldados com ele. E partiu para Samaria, lá em Israel. Chegando lá em Samaria, no palácio do rei Jorão, ele apresentou a carta. E quando o rei Jorão leu essa carta, a Bíblia fala que o rei rasgou as vestes de tanto desespero e angústia que ele ficou. Vamos ver o que tinha nessa carta? Estava assim. Com esta carta, era a carta que o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, estava escrevendo para o rei Jorão de Israel. Com esta carta, apresento o meu servo Naamã. Quero que o rei o cure da lepra. Então, quando o rei Jorão leu isso, ele ficou desesperado, por isso que ele rasgou as suas vestes. Ele respondeu assim, acaso sou Deus, capaz de dar ou de tirar vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto, um motivo para nos atacar. Mas o profeta Eliseu ficou sabendo disso e mandou chamar Naamã. E onde Eliseu estava? Estava em Dotã, uma cidade pequena que ficava a 20 quilômetros ao norte de Samaria. E é para lá que nós vamos agora ver o que aconteceu lá em Dotã. Vocês estão preparadas? Então, vem comigo. Chegamos em Dotã. E Naamã, quando chegou aqui em Dotã, foi direto para a casa do profeta Eliseu. Chegando lá, o profeta enviou seu mensageiro até a porta com a seguinte mensagem: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a sua carne será restaurada e ficarás limpo. Crianças,
Quando Naamã ouviu esse recado, ele ficou muito bravo. A Bíblia fala que ele ficou indignado, porque ele era o comandante do exército do rei da Síria, e Eliseu nem foi falar com ele. Outra coisa, mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio muito lamacento. Ele pensou, nossa, lá em Damasco, né, os rios Abana e Farfar são muito melhores do que todas as águas daqui de Israel. E eu vou mergulhar nesse rio lamacento? E ele então decidiu ir embora muito bravo. Mas este era o único meio de Naamã ser curado, ficar limpo da lepra. E Deus também só tem um jeito de perdoar os nossos pecados. E este meio é através do seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus estava lá na cruz, Deus colocou todos os nossos pecados sobre ele. Todas as coisas erradas, as coisas que nós pensamos, falamos, fazemos, sentimos que não agradam a Deus. Tudo isso foi colocado sobre Jesus. E durante um tempo, Deus então se afastou de Jesus. Foi a primeira vez que Deus se afastou de Jesus. Sabe por quê? Porque o pecado faz separação, nos separa de Deus. E Jesus deu voluntariamente a vida dele lá na cruz para que eu e você não precisássemos ficar longe de Deus. A Bíblia fala lá em 1 João 1,7 que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, quer dizer, nos limpa de todo o pecado. E Jesus, então, ele morreu lá na cruz, mas ele não ficou morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. E este é o único meio que nós temos de termos os nossos pecados limpos, perdoados. Assim como Naamã também, o único jeito dele ser limpo da lepra era mergulhar no Rio Jordão. Mas ele não queria. Então, os seus soldados chegaram para ele e falaram assim: comandante, né, meu senhor, o senhor já fez coisas muito mais difíceis. Nós viajamos de tão longe, já estamos aqui. Não custa ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã pensou, falou, é mesmo, já viemos até aqui, né, de tão longe. E ele decidiu então mergulhar. Já imaginou a cena? Aquele monte de soldado na beira do rio, Naamã entrando na água e mergulhando 1, nada, olhava para a pele. 2, nada. 3, nada. 4, 5, 6, e agora era a última vez. 7, Naamã mergulhou. E quando ele levantou, que ele subiu, saiu da água e que ele olhou para a pele estava limpinha. A Bíblia diz que a pele dele parecia uma pele de criança, não tinha mais nada. Será que as águas do Rio Jordão eram milagrosas? Nada disso. Deus operou um milagre na vida de Naamã. E a Bíblia nos conta que Naamã então foi correndo, não pensou 2 vezes, e foi para a casa de Eliseu agradecer. E dessa vez Eliseu recebeu o comandante Naamã. E Naamã então reconheceu que só existe um Deus, um único Deus, o Deus de Israel, e que ele é todo poderoso. Eu fico pensando que Eliseu deve ter ficado muito feliz quando ouviu isso da boca de Naamã. Então Naamã pegou todos aqueles presentes, vocês lembram? E ofereceu a Eliseu. Mas Eliseu não quis aceitar. Naamã insistiu, mas Eliseu não quis aceitar. Mas tinha um rapazinho, o servo, o mensageiro Geazi, mensageiro, né, que deu aquele recado para Naamã, servo de Eliseu, que estava só ouvindo a conversa. E ele pensou assim: não acredito que o meu patrão não vai receber nada como pagamento, não vai receber nada disso, vai deixar Naamã ir embora com todos os presentes. Tão certo como Deus vive, eu vou atrás e vou pegar isso para mim. E não deu outra. Naamã foi embora e quando ele estava um pouquinho distante, Geazi correu atrás de Naamã e alcançou Naamã e a sua comitiva. E falou assim para Naamã: Naamã, comandante, acabaram de chegar lá em Dotã 2 profetas que vieram de muito longe. E nós estamos precisando de 30 quilos de prata e 2 mudas de roupa.
E Naamã acreditou no que Geazi estava falando. E não só deu os 30 quilos de prata, como deu o dobro, deu 60 quilos de prata e as 2 roupas. E era tão pesado que ele enviou 2 de seus soldados para ajudarem a Geazi a levar isso tudo, porque era muito pesado. E quando eles estavam então se aproximando da casa de Geazi, Geazi dispensou, mandou embora aqueles 2 soldados, porque ele não queria que Eliseu os visse. Então ele escondeu todo aquele tesouro, aqueles presentes na casa dele e foi encontrar com Eliseu na casa de Eliseu. Chegando lá, Eliseu perguntou: "Onde você estava, Geazi?" Ele deu uma chance de Geazi falar a verdade, mas mais uma vez Geazi mentiu. Ele falou: "Eu? Não fui em lugar nenhum." E Eliseu então confrontou Geazi. Falou: "Eu sei onde você estava." E contou, falou o que ele tinha feito. Falou até o que ele estava pensando em fazer com aquele presente todo. Que ele estava pensando em comprar uma plantação de uva, que ele estava pensando em ter gados, muitos empregados. Como é que Eliseu sabia disso tudo, gente? Deus tinha revelado a Eliseu. E, como castigo, por causa da ganância de Geazi, quer dizer, ele querer ter dinheiro, querer ter muitas coisas e fazer trapaças, contar mentiras para conseguir isso, por causa da ganância de Geazi, Eliseu o castigou. E Geazi saiu da casa de Eliseu com o corpo todinho coberto de lepra. Gente, quando eu li essa história na Bíblia, eu fiquei pensando: nossa, será que é errado a gente querer ter coisas legais? Afinal de contas, Geazi, ele queria ter coisas boas, legais. E ó o barulho, e hora de voltar. Bom, a gente continua essa conversa lá em Brasília. Vamos lá? Então, crianças, nem consegui terminar a nossa frase, né? Meu pensamento. Eu estava falando para vocês que quando eu li a primeira vez essa história na Bíblia, eu fiquei pensando: será que é errado a gente querer ter coisas legais? Mas no final eu entendi que não. Não é isso que Deus está nos ensinando nessa história. O pecado é quando a gente faz coisas erradas para conseguir aquelas coisas que a gente tanto quer, como Geazi fez. Por que será que Geazi fez? Mentiu, trapaceou? Porque ele não estava satisfeito com o que ele tinha. E Deus nos diz em sua palavra o seguinte: se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 8. Deus está nos dizendo que eu e você precisamos aprender a viver contentes com o que temos. Isso não quer dizer que você não pode querer ter coisas legais, não é isso, mas que nós precisamos viver contentes por termos as nossas necessidades principais satisfeitas. Quais são essas necessidades? Roupa e comida, né? Sabendo que Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. Nossa alegria não pode estar num jogo de videogame, num celular, num tablet, numa viagem super especial, numa ida àquele restaurante, aquela lanchonete que a gente gosta muito. Essas coisas são legais, a gente pode querer ter, mas a nossa alegria não pode estar nisso, porque isso é passageiro, ela passa. Você já deve ter tido essa experiência de querer muito uma coisa, ganhar essa coisa, ficar muito alegre, mas depois essa alegria passa. Ela é passageira. Mas se você já convidou Jesus para ser o seu Salvador, você é um filho de Deus. E a sua alegria tem que estar no fato de que você vai passar a vida eterna, para sempre com Deus, morando no céu. Esse lugar incrível, que não tem dor, não tem tristeza, não tem choro, só tem alegria. Alegria que dura para sempre. E não essas alegrias que passam. Então, lembre-se, vocês podem sim pedir brinquedos, doces quando saírem com o papai, com a mamãe,
Mas também tem que estar, tudo bem se naquele dia você não puder ter aquilo que você quer. Lembre-se que se você já convidou Jesus para ser o seu Salvador, você tem um Pai que te ama muito, Deus, e que Ele te dá tudo aquilo que você precisa. Na nossa história de hoje, nós aprendemos que nós temos que viver contentes pelo que temos. Na nossa viagem do tempo, na nossa viagem de hoje, nós aprendemos que é tempo de agradecer. Vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Um beijo e fiquem com Deus. Até a próxima viagem.